Conferências mundiais que procuram discutir o modo como sociedades inteiras se reproduzem. Eventos que nos levam ao seguinte questionamento: até que ponto as investidas dos países ocidentais em promover seus valores e ideais podem ser aceitas sem um verdadeiro respeito pela diversidade cultural e religiosa das nações ao redor do mundo? Essa é a pergunta central que buscaremos responder nesse vídeo. Uma conferência populacional é um evento internacional organizado para discutir questões relacionadas ao crescimento demográfico, políticas de controle de natalidade, planejamento familiar, saúde reprodutiva e seu impacto no desenvolvimento econômico e social. Esses eventos, geralmente promovidos por instituições como a ONU, reúnem representantes de governos, especialistas, organizações da sociedade civil e, às vezes, líderes religiosos para debater e estabelecer diretrizes globais sobre como os países devem lidar com dinâmicas populacionais. Nessas conferências são considerados desafios como sustentabilidade ambiental, pobreza, desigualdade econômica e direitos humanos. A Fundação Rockefeller teve um papel significativo em promover o desenvolvimento e a realização das conferências populacionais, desde o início do século XX. A Fundação foi uma das primeiras a apoiar estudos e políticas demográficas com enfoque na relação entre crescimento populacional, desenvolvimento econômico e bem-estar social, especialmente em países em desenvolvimento. Entre as principais contribuições e influência da Fundação Rockefeller estavam: primeiro, financiamento e apoio a pesquisas demográficas. Desde a década de 1950, a Fundação Rockefeller investiu em pesquisas e programas de formação sobre demografia e crescimento populacional, principalmente em universidades e centros de estudos. Esse financiamento ajudou a desenvolver a demografia como campo acadêmico. Os resultados das pesquisas influenciaram a formulação de políticas públicas populacionais discutidas nas conferências. Segundo, desenvolvimento de políticas de planejamento familiar. A Fundação Rockefeller foi pioneira no financiamento de programas de planejamento familiar, principalmente em países asiáticos e africanos. Esses programas se tornaram um modelo para iniciativas de saúde reprodutiva e controle de natalidade, temas centrais das conferências populacionais. Através de parcerias com governos e organizações locais, a Fundação Rockefeller ajudou a implementar métodos contraceptivos que viriam a ser defendidos nos eventos internacionais. E terceiro, a contribuição para a realização das conferências da ONU. Embora as conferências fossem oficialmente organizadas pela ONU, a Fundação Rockefeller forneceu suporte logístico e financeiro para a participação de pesquisadores e delegações de países em desenvolvimento. A Fundação Rockefeller colaborou com outras fundações, como a Fundação Ford e mais tarde o Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, para coordenar o financiamento e apoio técnico de programas populacionais. Essas parcerias influenciaram a formulação de diretrizes que seriam amplamente debatidas e implementadas nas conferências da ONU. A primeira grande conferência mundial organizada pela ONU ocorreu na cidade de Bucareste, Romênia. Nessa conjuntura, o crescimento populacional global era visto com grande preocupação, especialmente após a publicação do relatório Os Limites de Crescimento, elaborado pelo Clube de Roma em 1972. O debate central da Conferência de Bucareste era entre os países envolvidos, que queriam focar no controle populacional e no planejamento familiar nos países em desenvolvimento, enquanto esses, por sua vez, queriam focar especialmente no desenvolvimento econômico e na redistribuição de riquezas. A segunda grande conferência internacional sobre população em desenvolvimento aconteceu na cidade do Cairo, Egito. No contexto pós-Guerra Fria, mais de 180 países participaram, e o foco se deslocou das metas de controle populacional para uma abordagem mais ampla, baseada em direitos humanos e desenvolvimento sustentável. A Conferência do Cairo centrou-se nos chamados direitos reprodutivos, saúde sexual e reprodutiva e na igualdade de gênero. A conferência reafirmou que as mulheres deveriam ter o direito de decidir sobre sua reprodução e que a educação das mulheres era fundamental para o desenvolvimento econômico. We are gathered here to answer a moral call to action. Essa conferência resultou no Programa de Ação do Cairo, que apresentou metas de longo prazo para melhorar a saúde reprodutiva, reduzir a mortalidade infantil e materna, além de melhorar o acesso à educação. Os países em desenvolvimento que aderiram ao Programa de Ação do Cairo em 1994 recebiam diversos tipos de apoio dos países desenvolvidos para implementar as diretrizes acordadas. Entre os principais benefícios estavam financiamento e ajuda internacional,
Países envolvidos se comprometeram a destinar recursos financeiros significativos para ajudar os países em desenvolvimento a criar e fortalecer seus sistemas de saúde reprodutiva, com foco em planejamento familiar, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e programas de maternidade segura. Esses fundos foram essenciais para a construção de clínicas de saúde, treinamento de profissionais e aquisição de medicamentos. Para garantir que os serviços fossem implementados de maneira eficaz, as nações envolvidas ofereceram assistência técnica e programas de capacitação para profissionais da área de saúde. Esses treinamentos incluíam orientações sobre o uso de novas tecnologias de saúde reprodutiva e métodos contraceptivos, bem como estratégias para abordar questões de educação sexual e sensibilização sobre direitos reprodutivos. Muitos países pobres receberam apoio para desenvolver e implementar programas de educação sexual e de conscientização pública. Esse auxílio incluía o desenvolvimento de currículos escolares, campanhas públicas e materiais educativos sobre planejamento familiar, prevenção de DSTs e direitos reprodutivos, especialmente voltados para adolescentes e jovens. O programa de ação do Cairo suscitou uma série de dilemas morais e oposições religiosas. A Igreja Católica foi uma das mais vocalmente contrárias às políticas de controle de natalidade promovidas pelos países desenvolvidos. Liderada pelo Vaticano, a Igreja defendeu que o controle da natalidade artificial, como a distribuição de contraceptivos, violava os princípios morais e naturais defendidos pelo catolicismo. Uma década antes, na Conferência Populacional do México, a participação dos evangélicos norte-americanos também foi decisiva. Nesse período, os Estados Unidos, sob a administração Reagan, introduziu a política da Cidade do México, a qual retirou o financiamento americano de programas de planejamento familiar que incluíssem o aborto como método contraceptivo. Isso gerou controvérsia e impacto global nas políticas de saúde reprodutiva. I know the NGOs are not going to like this, but there is another point of view and I must put it across. For the Holy Book tells us, "Kill not your children on a plea of want. We provide sustenance for them and for you." Islam, therefore, except in exceptional circumstances, rejects abortion as a method of population planning. Países islâmicos também se opuseram, em parte ou em todo, em relação aos conteúdos do Programa de Ação do Cairo. Embora algumas nações islâmicas já adotassem políticas de planejamento familiar antes da conferência, elas defendiam que isso fosse feito com base em métodos aceitáveis segundo a Sharia, chamada lei islâmica, e de maneira voluntária. Países como Egito e Irã tinham programas de planejamento familiar que respeitavam as diretrizes religiosas, enquanto outros países islâmicos eram mais cautelosos, temendo que essas mesmas diretrizes internacionais pudessem incentivar métodos contraceptivos vistos como imorais ou como interferências externas em assuntos internos. Os países islâmicos também foram, em sua maioria, resistentes a programas de educação sexual nas escolas. Eles propunham que qualquer conteúdo de educação sexual fosse moldado de forma culturalmente apropriada e que mantivesse a ênfase em abstinência e virtudes familiares. Uma preocupação central dos países islâmicos era que o Programa de Ação do Cairo respeitasse a soberania nacional e a diversidade cultural, temendo uma imposição de valores ocidentais. Do ponto de vista oficial, nós tivemos a declaração da Liga Árabe. A Liga dos Estados Árabes apresentou um documento coletivo com uma posição oficial, reforçando que as políticas populacionais e reprodutivas recomendadas pela conferência deveriam ser implementadas de forma a respeitar os preceitos islâmicos e as tradições culturais árabes. A organização da Conferência Islâmica, composta por Estados Islâmicos, também manifestou preocupação em relação ao conteúdo do programa, especialmente em relação ao aborto, ao planejamento familiar e restrito à educação sexual. Além das oposições motivadas por princípios religiosos, outras críticas foram feitas em relação ao Programa de Ação do Cairo. Em linhas gerais, as diretrizes sobre planejamento familiar e educação sexual foram vistas como tentativas de impor uma visão ocidental sobre questões sociais. Uma das polêmicas envolvia a interpretação do conceito de direitos reprodutivos. A ambiguidade da terminologia utilizada gerou confusão e resistência em várias partes do mundo, provocando a desconfiança de que o mesmo poderia se tratar de uma expressão criada para funcionar como eufemismo para a aprovação do aborto e do uso de pílulas contraceptivas. We believe that where abortion is permitted, it should be medically safe and that unsafe abortion
is a matter of women's health that must be addressed. O termo direitos reprodutivos começou a ganhar destaque no final da década de 60 e início dos anos 70, com os movimentos feministas que militavam pelo avanço dos métodos contraceptivos como a pílula anticoncepcional lançada em 1960 e pela luta pela legalização do aborto em alguns países. A expressão planejamento familiar, por sua vez, tem raiz no início do século XX, associado aos movimentos de controle de natalidade liderados por ativistas como Margaret Sanger nos Estados Unidos. Sanger fundou em 1916 a primeira clínica de controle de natalidade, que mais tarde evoluiu para a organização Planned Parenthood. A primeira organização fundada por Margaret Sanger foi chamada de American Birth Control League, Liga Americana de Controle de Natalidade, criada em 1921. E por que Margaret Sanger deixou de falar abertamente sobre controle de natalidade e, ao invés disso, começou a utilizar a expressão planejamento familiar? Para obter uma resposta, é preciso considerar o contexto. Após o advento e os traumas provocados pela Segunda Guerra Mundial e as políticas eugenistas implementadas pelo Partido Nazista da Alemanha, não pegava bem mais falar em controle de natalidade, pois quem assim o fizesse seria associado como alguém que pensasse que a sociedade deveria passar por um processo de seleção dos melhores, ou seja, controle de natalidade era visto como uma política eugenista que se parecia ou nada se diferenciava àquela aplicada pelo Partido Nazista Alemão. Foi por isso que Margaret Sanger então começou a falar em planejamento familiar. Na Conferência do Cairo também foi criticada a atuação de ONGs e grupos de defesa. Algumas nações viram suas ações como uma forma de intervenção externa em assuntos internos. Também houve críticas sobre a subrepresentação de vozes de países em desenvolvimento em relação a países desenvolvidos, o que poderia ter influenciado a dinâmica das discussões e a formulação das políticas propostas. Essas resistências contribuíram para que o documento final da Conferência do Cairo incorporasse uma abordagem mais equilibrada, afirmando que políticas populacionais deveriam respeitar a cultura, a religião e a soberania dos povos. Embora as conferências populacionais afirmem se pautar como fóruns que proporcionam amplo diálogo global, quando observamos o conteúdo de suas propostas, algumas indagações se tornam inevitáveis. Até que ponto as investidas dos países ocidentais em promover seus valores e ideais podem ser aceitas? Isso sem um verdadeiro respeito pela diversidade cultural e religiosa das nações ao redor do mundo? Seria justo ou mesmo eficaz tentar impor uma visão ocidental sobre a vida e estrutura familiar em contextos onde tais ideias podem ser vistas como uma ameaça à identidade cultural? E, quanto ao conceito de direitos reprodutivos, não seria mais sábio reconhecermos que, ao enfatizar a autonomia individual, podemos inadvertidamente desestabilizar os laços familiares e as tradições que sustentam sociedades inteiras? Ao insistirmos em uma definição que ignora as particularidades de cada sociedade, estamos realmente promovendo a dignidade humana ou apenas perpetuando uma nova forma de colonialismo cultural? Ao observarmos as dinâmicas de poder na Conferência do Cairo, podemos nos perguntar: a construção de um consenso realmente reflete uma colaboração justa ou é apenas uma fachada para a imposição de uma agenda pré-estabelecida? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo.